Hoje em dia, muitos jovens jogadores são chamados de o próximo Ronaldo, o próximo Messi ou qualquer outro craque. O mundo inteiro se tornou um pouco obcecado por jovens prodígios. Em 2005, isso era menos comum, o que tornou ainda mais surpreendente quando Jean Shearer, com 10 anos, começou a ser chamado de o próximo Pelé. Com 15 anos, Jean já ganhava milhões por ano. Porém, apenas 6 anos depois, ele foi forçado a vender seus móveis no marketplace do Facebook para sobreviver, chegando a dormir na rua e implorar por um contrato com clubes no Twitter. O pior de tudo é que, segundo muitas pessoas, a culpa de sua queda foi do próprio pai. Desde os 5 anos, o pai de Jean era claramente obcecado. Ele gravava todos os jogos do filho, mas por muito tempo guardava esses vídeos apenas para si. Quando Jean completou 9 anos, um amigo de seu pai o convenceu a deixar um dos DVDs na academia de futebol onde trabalhava. No dia seguinte, o presidente do clube ligou, desesperado, oferecendo tudo o que podia para que a família se mudasse para sua cidade, permitindo que Jean ingressasse no time. Ao fazerem isso, havia apenas um problema. Um ano depois, de alguma forma, esses DVDs chegaram à televisão nacional. Tudo começou com um talk show de domingo à tarde, depois os noticiários, todos os programas esportivos, revistas e jornais. De repente, Jean se tornou o garoto mais famoso do país. Jean tinha a atenção de clubes como Manchester United, PSV e Real Madrid, mas escolheu seguir um caminho mais tranquilo, permanecendo no Brasil e se juntando ao Santos. Não pense que isso não foi um grande passo em sua carreira. Antes dessa mudança, ele vivia no campo e nunca tinha visto o mar. De repente, estava morando em uma cidade com milhões de habitantes, ganhando R$ 10 mil por mês, 20 vezes mais que o salário mínimo da época, e assinando um contrato de patrocínio com a Umbro. Além disso, como um ponta-canhoto que precisou de tratamento hormonal para crescer, ele deixou de ser o novo Pelé para se tornar o Messi mato-grossense. As comparações esmagadoras não paravam por aí. Enquanto Jean estava brilhando na academia do Santos, havia outro garoto com quem ele tinha que dividir os holofotes: Neymar. Acredite ou não, naquela época, Jean era considerado pelo clube como o maior potencial. Ele era o destaque, mas Neymar era 3 anos mais velho. Quando Jean completou 15 anos e começou a negociar seu primeiro contrato profissional com o Santos, Neymar já estava em sua segunda temporada como profissional, com 42 gols e 15 assistências em 60 partidas. Imaginem a pressão sobre Jean, que não era visto apenas como o próximo Neymar, mas como alguém que deveria superar todas as suas conquistas. Se não fosse uma lei aprovada pouco tempo antes proibindo crianças menores de 16 anos de jogar futebol profissional no Brasil, ele provavelmente teria estreado ainda mais cedo. Ninguém tinha dúvidas de que, com Ganso e Neymar já no time e Gabigol da mesma idade que ele, Jean seria o próximo a se tornar estrela no Santos. Tudo o que precisavam era daquele contrato, e foi aí que tudo começou a desandar. Apesar de toda a atenção da mídia, houve muitos problemas entre Jean e o clube nos anos anteriores. Ou melhor, entre o pai dele e o clube. O pai de Jean era extremamente protetor e, ao longo dos anos, começou a acreditar que muitas pessoas no clube estavam tentando sabotar a carreira de seu filho por inveja de seu sucesso. Se você perguntasse a ele, ele diria que quando os treinadores não o convocavam para os jogos era porque estavam com ciúmes. Quando seus companheiros não lhe passavam a bola, também era por inveja. Ele estava convencido de que todos estavam trabalhando contra ele. No entanto, se você perguntasse ao clube, ouviria uma história diferente. Durante as negociações de contrato, foi o pai de Jean quem complicou as coisas. Imagine só, quando Neymar conseguiu seu primeiro contrato profissional 2 anos antes, ele recebia R$ 20 mil por mês. Jean já ganhava 30 mil antes mesmo de se tornar profissional e agora seu pai exigia que esse valor fosse triplicado. Na verdade, ele estava pedindo 90 mil no primeiro ano, com aumentos para 110 mil no segundo ano e 130 mil no terceiro. Além disso, havia um pedido adicional, uma taxa de assinatura de R$ 1 milhão. Acredite ou não, a situação ficou ainda mais absurda. O pai de Jean, apesar de pedir todo aquele dinheiro, também queria ficar com metade dos direitos do jogador e 70% dos direitos de imagem. Quando o clube rejeitou
ignorou essas exigências e propôs que Jean mantivesse o mesmo salário, mas com alguns bônus extras e uma parte justa de seus direitos de imagem. O pai perdeu a cabeça. Ele começou a fazer declarações públicas, criticando o clube constantemente e insistindo que todos os grandes clubes da Europa estavam interessados em Jean. No fim de semana, já estava em um avião para a Itália, negociando a transferência do filho para o Genoa. O então presidente do Santos comentou: "Quem fala grande não se alimenta. Não somos loucos. Não há certeza de que ele se tornará um jogador de classe mundial. Se ele quiser sair, pode sair. Uma coisa é certa, nunca pagarei o que o pai exigiu." E o pior é que essas negociações nem foram a pior coisa que o pai de Jean fez no Santos. Mas chegaremos lá. De qualquer forma, você tem que dar algum crédito a ele. Poucos dias depois, Jean assinou um contrato de 3 anos com o Genoa e, segundo muitas fontes, não só ganhava o equivalente a R$200 mil por mês, mas também conseguiu um ótimo bônus de assinatura, um carro e uma casa de 2 andares à beira-mar com piscina. Se tudo tivesse corrido bem, estaríamos chamando o pai dele de gênio. Mas, em vez disso, o clube não conseguiu obter o visto para Jean. Antes do fechamento do período de inscrições, enfrentou problemas por tentar registrar um jogador menor de idade não europeu e, após ser ameaçado de rebaixamento pela FA, foi forçado a rescindir seu contrato. Jean provavelmente recebeu uma boa quantia, mas de repente ficou sem clube. Mesmo assim, em novembro ele assinou com o Flamengo. No entanto, após anos sendo o destaque em todas as categorias de base, as coisas mudaram drasticamente quando ele chegou ao clube. Um ano depois, com 17 anos, ele nem sequer era selecionado para os jogos dos Sub-17, o que levou o Flamengo a rescindir seu contrato. Novamente, as pessoas se perguntaram o que havia mudado, e a resposta foi: nada. Segundo Jean, ele não jogava porque o clube não lhe pagava. Segundo o clube, ele não jogava porque simplesmente não queriam mais lidar com seu pai. Pelo menos, depois disso, ocorreu algo positivo. Assim que a poeira baixou, seu pai finalmente parou de representá-lo. Jean conseguiu um agente adequado que lhe arranjou um novo contrato com o Atlético Paranaense. No entanto, após apenas 6 meses, o clube alegou que ele não só não conseguiu impressionar, mas que seu pai, mesmo não estando mais envolvido nas finanças, continuava sendo insuportável. Foi nesse ponto que alguns repórteres começaram a notar que todos os clubes reclamavam do pai de Jean. Eles decidiram investigar o que exatamente havia de errado com ele, entrevistando todos que já haviam trabalhado com a família. As histórias que surgiram eram absolutamente loucas. No Santos, a situação ficou tão ruim que, em certo momento, o pai de Jean literalmente o forçou a deixar o campo no meio de uma partida por estar insatisfeito com os companheiros de time, levando o clube a proibi-lo de jogar novamente. Em outra ocasião, quando o treinador substituiu Jean no intervalo, seu pai ficou tão paranoico, acreditando que o técnico estava sabotando a carreira do filho, que conseguiu convencer a diretoria a demitir o treinador. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar. Em determinado momento, o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, mas durante as negociações tiveram que interromper a reunião porque simplesmente não suportavam lidar com o pai dele. Houve até um momento em que Jean começou a se recusar a treinar cabeceios e a usar o pé fraco. Ele até se recusou a recuar em campo. Quando questionado sobre isso, ele disse que seu pai havia dito a ele que os melhores jogadores sempre ficam na frente, onde podem se destacar mais. Quanto ao incidente no Genoa, o agente que intermediou todo o processo também revelou detalhes. Ele confirmou o que aconteceu nas negociações com o Palmeiras e acrescentou que o pai de Jean sempre tentava obter mais dinheiro nas negociações. E no caso do Genoa, os problemas com o visto não foram culpa do clube. Na verdade, foi o pai quem prometeu ao clube que resolveria tudo, apesar das objeções do clube, e isso culminou em uma briga séria entre o pai e o presidente do clube, resultando na expulsão do pai do local. No Flamengo, um funcionário não identificado também apontou o pai como o maior problema. Ele constantemente reclamava, questionava todos e exigia coisas, deixando todos exaustos. No entanto, a saga de Jean não acabou por aí.
Mesmo depois de todos esses problemas terem vindo à tona, ele encontrou novas maneiras de se complicar ainda mais. Ainda apostando na ideia de ser o próximo Neymar, ingressou no Cruzeiro com um contrato de curta duração, mas nem mesmo conseguiu completá-lo. No meio do caminho, seu agente lhe trouxe uma proposta do West Ham, que incluía até um patrocínio da Nike. Isso o fez reconsiderar sua permanência no Cruzeiro, sentindo que poderia conseguir mais reconhecimento em outro lugar, e desistiu da equipe. Houve um pequeno problema crucial. O agente de Jean estava mentindo. Simplesmente não havia acordo com o West Ham, nem com a Nike, nada disso. Ele estava apenas tentando impressionar. Assim, quase no aniversário de 19 anos de Jean, após passagens fracassadas ou negociações frustradas com praticamente todos os grandes clubes do Brasil, e com todos convencidos de que ele não conseguiria sair da academia, Jean decidiu provar a todos que poderia se tornar profissional e acabou assinando com o Oeste na Série B. No entanto, 2 meses depois, o clube foi rebaixado do campeonato regional e um grande colapso se seguiu, resultando na rescisão dos contratos de 11 jogadores. E Jean não era exceção. Mesmo sem ter jogado uma única partida pelo clube, alegavam que ele estava acima do peso. Neste ponto, ele começou a se sentir desesperado e acabou se mudando para a Romênia, ingressando no CSU Craiova. No entanto, essa transferência foi um desastre completo. Seu contrato foi literalmente cancelado apenas 10 dias após algumas sessões de treinamento. Sentindo-se completamente perdido, ele simplesmente se mudou para o sul e se juntou ao Paniliakos na segunda divisão grega, finalmente conseguindo sua estreia como jogador profissional. Ele jogou 4 partidas pelo clube, mas não marcou nenhum gol ou deu assistência, e o time perdeu todas essas partidas. Apenas 5 meses após sua chegada, o clube entrou com pedido de falência e foi rebaixado para a 5ª divisão, levando Jean a um dos momentos mais deprimentes de sua vida, sendo impedido de entrar em seu hotel quando o clube parou de pagar sua estadia, ficando sem passaporte ou carteira, sem entender uma única palavra de grego e acabando sendo forçado a dormir na rua. Além disso, algumas semanas depois, ele se viu ainda mais envergonhado depois de praticamente implorar ao recém-rebaixado Botafogo por uma chance no Twitter. E, sim, é difícil imaginar uma situação pior do que essa, exceto que neste caso realmente aconteceu. Primeiro, o Botafogo nunca respondeu. Em segundo lugar, Jean acabou na 4ª divisão espanhola jogando pelo Buelna, onde passou tão pouco tempo que não há praticamente nada para contar sobre isso. O ponto crucial era que, depois de algumas semanas, ele retornaria ao Brasil para assinar com o Cuiabá, que se tornaria o 10º clube de sua carreira, apesar de ter apenas 20 anos. Mais uma vez, com apenas 41 minutos em campo, ele foi liberado. Desta vez, alegaram que ele estava muito fora de forma, não se dedicava nos treinos e festejava demais. Pelo menos o clube, que estava na Série C, de alguma forma ganhou o campeonato regional, o que significa que Jean pelo menos conquistou um título. Neste ponto, ele conseguiu retornar ao Santos, não porque ainda acreditavam que ele seria o próximo Neymar, mas por compaixão. Conseguiram para ele um contrato de 4 meses, pagando R$ 900 por mês, uma fração do que ele havia exigido deles 4 anos antes e apenas um pouco acima do salário mínimo da época. O objetivo principal era colocá-lo em forma e tentar ajudá-lo a revitalizar sua carreira, agora que seu pai parecia estar realmente fora de cena. Então, arranjaram um empréstimo para ele na Portuguesa Santista, junto com outros 13 jogadores do Santos, em uma espécie de parceria entre os clubes. Ele até marcou 2 gols para eles nas primeiras semanas, incluindo um crucial logo na estreia. No entanto, no início de uma partida, ele sofreu uma lesão grave, e se seu estado mental já estava abalado naquele momento, após isso ele realmente perdeu o controle. Começou a afogar suas mágoas e, antes que percebessem, estava mais fora de forma do que nunca. Mesmo após se recuperar da lesão, ele falhou em comparecer para os treinos devido às suas lutas com a saúde mental, o que levou o clube a rescindir seu contrato.
Isso o forçou a retornar à sua cidade natal com sua namorada grávida, encontrando-se em seu ponto mais baixo. Ele até tentou vender seus móveis em sua página do Facebook para economizar algum dinheiro para a chegada do bebê. A maioria dos jornais presumiu que isso significava que ele estava desistindo do futebol. Tudo isso com apenas 21 anos. No entanto, isso não era mais verdade. No dia seguinte, ele fez questão de anunciar que estava apenas fazendo uma pausa para trabalhar em sua saúde mental e passar tempo com seu filho recém-nascido. 6 meses depois, ele se juntou ao Sinop na Série D, mas após 1 ano e 8 partidas pelo clube, ele anunciou sua aposentadoria definitiva. No entanto, com 28 anos, ele decidiu voltar ao futebol depois que seu filho começou a questioná-lo sobre seu passado ao encontrar clipes de seu pai jogando com Neymar na internet. Desde então, ele tem jogado na 3ª divisão do Campeonato Paulista. Quando finalmente foi entrevistado sobre seu passado, ele disse: "A pressão era imensa. Me chamavam de tudo, desde o novo Messi até Pelé Branco. A partir daí, nunca mais fui apenas um jogador comum. Todos esperavam que as coisas acontecessem rapidamente, onde quer que estivéssemos. Não era mais apenas o Santos, era o time do Jean. Se as coisas tivessem sido mais lentas, se eu tivesse permanecido no clube, talvez as coisas teriam sido diferentes. Quando me aposentei, até mesmo a ideia do futebol me incomodava. Não conseguia nem jogar com os amigos para me divertir, era demais."